Então vamos lá, pessoal. Quando que vai ficar pronto aí? Saia do achismo usando Lead Time Throughput. Aqui está o meu LinkedIn. Quem quiser conhecer um pouquinho mais aí do meu trabalho e da minha experiência, pode acessar e conectar lá no LinkedIn. Então, meu perfil completo lá. Bom, deixa eu colocar um cenário aqui bastante, que eu imagino que seja bastante típico em diversas organizações aqui. E aí eu chamei aqui de TI Exames Corp, numa reunião de gerenciamento de portfólio. Numa reunião de gerenciamento de portfólio, de alguma maneira alguém vai ser responsável por isso, um gerente de produto, um diretor de produto, alguém que gerencia os projetos, né, as demandas, as iniciativas aí da organização. E essa pessoa responsável possivelmente vai apresentar isso, e aí existem obviamente N formas disso rodar dentro das organizações, mas ele vai apresentar lá um conjunto de iniciativas para serem feitas no próximo período. E aí essa pessoa responsável por esse gerenciamento de portfólio, gerenciamento de produto, ela vai chegar e vai colocar o que, né, em termos de iniciativas que são interessantes para a organização, então um novo CRM, chatbot, melhorar processos, enfim, e de alguma forma ele vai dizer qual que seria o benefício disso para a organização em termos de se eu devo fazer essa iniciativa ou devo fazer aquela iniciativa. Então ele vai fazer um cálculo de ROI, vai fazer um custo de atraso, enfim, ele vai identificar quais são as métricas ali favoráveis dentro do contexto daquela organização e vai apresentar isso para um comitê, possivelmente, e vai dizer, olha, aqui dentro dos estudos que a gente fez, fazer o novo CRM, por exemplo, tem um maior benefício para a organização. Chatbots com inteligência artificial tem um benefício XPTO. E naquela reunião vai ser tomada a decisão de qual vai ser a próxima ou quais as próximas iniciativas que vão ser feitas no período. Vamos supor que aqui o novo CRM foi dito, o comitê disse, ok, vamos fazer um novo CRM, vamos avançar com isso, né? A gente está precisando implementar um novo CRM dentro dos nossos produtos, os nossos clientes estão pedindo e tudo mais. Mas a partir do momento que essa decisão é tomada, né, vamos fazer um novo CRM, imediatamente aqui na reunião, diretor, gerente, o próprio cliente muitas vezes está envolvido, ele vai perguntar, legal, vamos fazer, mas quando vai ficar pronto? Possivelmente essa deve ser a primeira ou a segunda pergunta, quanto vai custar, né, e quando vai ficar pronto? E aí tem lá o responsável por essa iniciativa, né, o dono de produto, o gerente de projeto, enfim, vai dizer, ok, vou conversar com a equipe para estimar. Esse é um cenário bastante típico. O que é envolver, o que é conversar aqui com a equipe? É ir lá e basicamente explicar o que é esse novo CRM, fazer umas análises iniciais e pedir para que o time estime aquilo de alguma forma, baseado naquilo que ele já conhece, naquilo que é as suas experiências, naquilo que já a organização já fez e assim por diante. Então, basicamente, reunir a equipe, explica e conversa ali, começa a estimar, e existem várias técnicas para estimar, né? Estimativa, então, eu estou olhando basicamente o que eu quero fazer e dando, de alguma forma, né, o que eu acho que eu vou demorar para fazer cada parte daquela e a soma dessas partes vão juntar com um produto. E tem várias técnicas para fazer isso, né? Só que qual que é o problema das estimativas em si, né? Vamos falar um pouquinho sobre os problemas que quando a gente fala em estimar trabalho de software, a gente enfrenta, né? O primeiro problema, e eu digo que talvez seja um dos grandes problemas, é que a estimativa, na grande maioria das vezes, ela desconsidera as filas. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, que você tem algo para fazer aqui, essas três coisas para fazer, né? O item A, o item B e o item C. E aí você foi lá para a sua equipe e você pediu quanto tempo a gente vai fazer, né? Qual que é a estimativa para analisar, qual que é a estimativa para desenvolver, qual que é a estimativa para testar. Então, vem lá uma estimativa de 2 dias para analisar, uma estimativa de 3 dias para desenvolver, uma estimativa de 1 dia para testar. Ok? Então, no total, aqui nós temos 5 dias. Então, é de se prever que se eu começar dia 1º, aqui embaixo no quadrinho, né, eu vou terminar isso aqui dia 8. Né? 3 dias, na verdade, não 5, 6 dias aqui. Né? Então, do dia 1 ao dia 8, todos considerando aí sábado e domingo. Qual que é o problema disso? Por que muitas vezes a gente falha miseravelmente? Porque a gente desconsidera as filas de trabalho entre as etapas do processo que a gente está utilizando para fazer aquele desenvolvimento de software, né? Então, quando a gente fala que é 2 dias para analisar,
Só que quando a gente termina de analisar, isso imediatamente não é iniciado o desenvolvimento. Tipicamente, isso fica numa fila aguardando a ser desenvolvido. Quando a gente termina de desenvolver, a gente não automaticamente, não é no mesmo momento que a gente começa a testar. Tipicamente, aquilo fica em uma fila. E aí, depois que eu terminar as outras coisas que estão na minha fila, a gente começa a testar. Tá? E isso funciona dessa forma com qualquer tipo de situação. Scrum, Kanban, Waterfall, né? Não tem jeito. A gente precisa analisar, desenvolver e testar nessa ordem, por menor que seja o nosso item de trabalho lá, né? E aí, a hora que a gente vê essa questão da fila, a gente vê que lá no desenvolvimento tem uma fila de 5 dias, ou seja, quando eu terminei de analisar esses 3 itens, eles vão entrar numa fila, vão aguardar 5 dias para então ser desenvolvidos e aí eu usar os outros 3. E aí, quando eu terminar de desenvolver, ele vai entrar numa fila de 4 dias de teste, que vai aguardar durante 4 dias lá naquela filinha de testes, para depois eu efetivamente começar a testar. Então, a minha estimativa, na verdade, se eu começar dia 1, não vai terminar dia 8. Na verdade, ela vai possivelmente terminar lá no dia 19. Porque o prazo que eu dou, quando isso vai ficar pronto, é a soma do meu esforço mais o tempo que eu gasto em filas. Então, na grande maioria das vezes, eu não tenho a gestão dessas filas, a gestão do meu trabalho. Eu não consigo ver o tempo, né? Não consigo ver o trabalho percorrendo dentro do meu processo. Então, esse é um dos grandes problemas quando você pede uma estimativa para se fazer algo. Né? A gente não consegue entender, não consegue visualizar o comportamento das filas de trabalho que existem dentro das organizações. Então, é muito fácil a gente perder a mão e, né, no prazo dia 10 e isso correr para o dia 20, por exemplo. O segundo ponto é que, normalmente, as estimativas têm gordura. Por quê? Como as pessoas em si, muitas vezes, embora talvez elas nunca tenham parado ou não tenham clareza de que existam umas filas, elas conseguem entender que aquele tempo que ela coloca ali, sei lá, de 8 horas para fazer uma tarefa, ela não vai ter aquelas 8 horas lá sendo feitas seguidamente, né? Vão ter interrupções, vão ter outras coisas para ela fazer, ela vai aguardar o trabalho um do outro e por aí vai, né? Então, acontece muito das pessoas acabarem adicionando a sua própria gordura. Né? Um númerozinho a mais. Olha, quando alguém pede uma estimativa para mim, eu acho que é 4, mas eu já coloco 6. Né? Já vou falar 50% a mais, porque eu sei que vão ter um monte de coisas aí que vão acontecer no meio, e eu quero me precaver, né? Ainda mais se você tem uma gestão onde um dos indicadores ou uma das metas suas é acertar, entre aspas, a estimativa. Né? Então, você quer que as pessoas acertem, né? Ele é medido pela assertividade da estimativa. Então, eu sou cobrado pelo prazo. Então, eu vou dar uma folguinha aqui. Né? Uma das coisas que a gente ouve aí. Né? Deixa eu ver quantas vezes eu vou ser interrompido. Então, o cara já olha, cada vez que eu sou interrompido, eu tenho perda de produtividade. Isso é estatisticamente comprovado, tá? Toda vez que você interrompe alguém, esse alguém, num trabalho mental, ele tem perda de produtividade. Então, as pessoas, quando elas vão dar estimativa, elas já pensam nisso automaticamente, né? Ou o outro vai dizer, eu vou usar a técnica de cálculo hipotético universal técnico estimativo, ou seja, o chute. Né? Então, quanto tempo eu vou demorar para fazer essa atividade, esse item, essa parte do produto? Vou dar um chute aqui. Não tem muita, as pessoas normalmente não têm muita base, não mudam muito técnica. Ou ainda ficam pensando em situações que se um dia pode acontecer, né? Mas e se X acontecer? Se isso acontecer? E às vezes essas hipóteses são de uma probabilidade muito pequena de ocorrência, mas aí se a gente juntar aqui como aquilo que você é cobrado, né? Então a pessoa começa a imaginar os piores cenários possíveis e a estimativa vai ficando grande, né? E a estimativa com gordura, o prazo também é bastante alongado. Agora, existe o contrário. Existe o problema da subestimativa. Né? Você estimar abaixo daquilo. Tem as pessoas otimistas também. Como tem aquelas pessoas que gostam de se precaver, eu tenho, do outro lado, pessoas que são estimativa são otimistas por natureza. Né? Então, pô, essa ponte aqui ia aguentar né? Vai aguentar o peso do caminhão para se passar. Né? Então, o GP está no meu pé. Vou dar uma estimativa baixa e depois a gente vê o que acontece. Isso é mole. Então, não, dá para fazer aqui, né? E aí, às vezes, você pega um líder seu técnico,
um líder técnico com bastante experiência, um cara que olha aquilo e para ele, de fato, é fácil aquilo, mas quando ele dá a estimativa, ele não pensa no time que vai fazer, em todo um contexto. E aí, quando chega na execução, não é aquele líder técnico sênior mais que vai fazer, é o seu time que tem pessoas lá júniores, pessoas plenas, e aí aquela estimativa já não é mais válida, né? Outras coisas que eu vejo isso muitas vezes acontecer, né? Se a gente aumentar a nossa produtividade em 30%, dá para fazer em Y. É a gente considerar na nossa estimativa um aumento de produtividade. Então, a gente planeja as coisas pensando assim, não, vai aumentar em 30%, porque as pessoas vão ficar mais juntas e tal, a gente vai fazer essas ações, mas vão aumentar a nossa produtividade em 30%. Então, dá para o cliente aí o prazo de 30% a menos do que normalmente a gente faz, porque isso vai ter o seu ganho de produtividade, ganho de escala, muitas vezes a gente fala, né? E na grande maioria das vezes isso aqui é uma tremenda furada, porque não vem esse ganho, essa produtividade aí, né? Um outro problema, o problema 4, é que a estimativa ela não considera o sistema como um todo. O que é o sistema? É o funcionamento do seu time, é o funcionamento da sua organização. Isso aqui nós estamos falando de... É um negócio muito mais complexo do que simplesmente, né? Dar estimativa é muito mais complexo do que simplesmente eu chegar para alguém e pedir quanto tempo você demora para fazer isso. A gente é influenciado por diversos fatores. A capacidade da equipe, a senioridade da equipe, a priorização, a troca das informações, então as filas, né, como eu comentei antes, a complexidade técnica, o nível de incerteza, então são diversas variáveis aí que fazem a composição desse sistema como um todo, né? Então, alguns exemplos do que é esse sistema como um todo. Na estimativa, a gente não consegue prever quantas interrupções a gente vai ter. E aí, interrupção, aquilo que eu comentei, interrupção, ela causa perda de produtividade, sempre. Então, toda vez que eu estou fazendo alguma atividade, eu sou interrompido por alguém, eu vou levar mais tempo para fazer aquilo. E, às vezes, quando a gente dá estimativa, a gente não consegue prever essas interrupções, né? O próprio filas, que foi o problema 1 que a gente comentou, que eu comentei com vocês, a multitarefa. Então, se eu tenho que fazer 2 ou 3 atividades ao mesmo tempo, o esforço que eu vou gastar para essas atividades é comprovadamente maior do que aquilo, né? Imprevistos técnicos, eu estou fazendo alguma coisa, quando eu vou dar estimativa, eu não consigo prever se eu vou chegar lá naquela área do software, eu vou encontrar bug, não vou encontrar bug. Mudança de escopo, variações, naturalmente as coisas variam dentro do sistema, né? A gente já tentou, dentro da indústria de software, fazer com que a gente não tenha variabilidade e a gente fracassou miseravelmente. Principalmente com o advento do Six Sigma, do CMMI, a gente tentou fazer as coisas de uma forma como ter controle bem ajustado, digamos assim, do que a gente estava fazendo. E a gente tem que entender que as coisas vão variar naturalmente. A estimativa, muitas vezes, por vezes, ela descarta o passado. Às vezes você pega alguém que é um pouco mais otimista, como eu comentei, ou por uma pressão para entregar um projeto, a gente olha e diz o seguinte, olha, não, eu acho que dá para fazer assim, eu acho que a gente consegue atingir isso aqui, né? A gente fala em 10 horas, 20 horas, mas pô, tem um prazo mais apertado ali para fazer, e aí a gente olha e diz, não, eu acho que dá para fazer, mas eu descarto o passado que eu nunca consegui atingir aquele desempenho, mas a gente é otimista para o futuro, então eu não consigo ter essa visualização clara, né? E tem um gerente aloprado também, que eu não considero aí nas estimativas. O cara que chega e bagunça tudo, troca as prioridades, muda, manda parar o que está sendo feito, né? Então, a gente não consegue considerar, muitas vezes, todos esses fatores de uma forma matemática ou sistêmica na estimativa, né? É claro, tem o feeling, tem a experiência do profissional que está dando a estimativa, mas muitas vezes ele considera a experiência dele, né? Não a experiência daquele time, do sistema como um todo. Então, quando a gente está falando de estimativa, a gente tem a anatomia de uma estimativa é baseada em muitas incertezas e, basicamente, você tem dois grandes itens aqui, né? Que é o escopo e o tempo. E aí você, a partir de um escopo, você vai dar uma estimativa aqui. Só para a gente refletir um pouco aqui, uma brincadeirinha, né? Se a gente dizer o seguinte, olha, se eu acertar em 80% o meu escopo, ou seja, no início lá do projeto eu vejo o que eu tenho que fazer, eu não vou detalhar tudo, mas eu tenho uma clareza do que eu quero fazer, então 80% eu vou acertar em 80% lá das vezes. E também vou acertar 80% da minha estimativa.
ok? Então, se eu falar que é 100, pode ser 120. Né? Se eu falar em termos de escopo que são 10 itens, podem ser 12 itens. Só que quando eu junto escopo com tempo, isso aqui só dá uma assertividade de 64%. Então, veja que, como existem muitas variáveis, se eu erro um pouquinho em cada variável, se eu tenho uma variação ali em cada uma das variáveis, já o meu índice de assertividade é muito baixo. Bom, então, embora a estimativa tenha valor, a estimativa possa ser em algumas situações utilizadas, é amplamente utilizada, não estou aqui discutindo ou dizendo para vocês não façam mais estimativa. Eu quero mostrar uma maneira alternativa que tem os seus desafios, mas tem apresentado bons resultados na utilização. Então, ao invés de a gente estimar, né, estimar é basicamente eu olhar o futuro meio, entre aspas, desprezando aqui o meu passado, ou embora eu leve em consideração esse passado, eu não leve ele de uma forma matemática, digamos assim, ok? Então, eu tenho que começar a olhar para as minhas estimativas ou para o meu prazo de uma maneira um pouco mais estatística, estatisticamente, né? De uma forma um pouco mais matemática. E aí entra, então, o conceito de lead time, para a gente começar a entrar um pouquinho, qual que é a minha alternativa, né? Se a estimativa tem esses problemas, e de fato todo mundo sofre com essas estimativas, qual que é a outra forma que a gente tem para fazer isso? Para a gente entrar nessa outra forma, a gente precisa entender um pouquinho o conceito de lead time. Okay? Alguns conceitos aqui a gente vai precisar dar uma visão geral, para aí a gente chegar lá onde a gente quer, que é ter um pouco mais de previsibilidade nisso. O que é o conceito do lead time? O conceito do lead time, basicamente, é o tempo entre uma coisa que eu me comprometi a fazer e uma coisa que ficou pronta. Quando o cliente vai requisitar algo, ok, para você. Em algum momento, depois do cliente requisitar algo, vai haver um ponto de comprometimento. O que é esse ponto do comprometimento? É quando você promete para o cliente que você vai fazer ou você diz para o cliente que você vai fazer. Esse ponto de comprometimento, ele pode ser bem próximo aqui ao momento que o cliente requisita algo, ou ele pode ter uma distância um pouquinho maior, em termos de tempo, entre o cliente requisitar e você se comprometer. Aí vai depender do contexto. Se você estiver dentro de um service desk, por exemplo, a hora que o cliente liga e faz um chamado de dúvida, no momento que ele requisita, já é basicamente o ponto de comprometimento. Mas em alguns contextos, quando o cliente requisita alguma funcionalidade no software, por exemplo, o fato de ele solicitar ou de ele sugerir não significa automaticamente que você vai fazer aquilo. Existe um processo de triagem, de entendimento daquilo. Então, esse ponto de comprometimento é quando eu, enquanto empresa, enquanto time, digo, ok, cliente, a gente vai fazer isso aqui. Então, ele pode ser em qualquer ponto do seu processo. Pode ser, por exemplo, quando você diz que aquele item vai entrar no sprint. Quando você faz o planejamento da sprint, você puxa aquele item para dentro da sua sprint, esse pode ser o seu ponto de comprometimento, por exemplo. A partir do momento que você tem um ponto de comprometimento, tem também aqui um tempinho, né, de início de trabalho. Então, isso é o que a gente chama aqui da fila. Isso pode ser menor ou maior, dependendo do seu contexto. Aí você vai iniciar o trabalho e você vai finalizar, entregar aquele trabalho. Então, o tempo entre o ponto de comprometimento e o trabalho realizado é o nosso lead time. Okay? Quanto menor esse lead time, mais rápido aquele cliente vai receber aquele item. Lembrando, obviamente, que a gente pode ter fila de trabalho a partir do momento que eu inicio o meu trabalho e até o momento que eu finalizar, eu posso ter filas intermediárias aqui que também vão consumindo o meu tempo e vai aumentando aqui o meu lead time, né? Então, o lead time é a partir do ponto de comprometimento até a finalização do trabalho realizado. Agora, um outro conceito que a gente precisa entender é lotes de trabalho, os nossos working items. Tá? Quando a gente está falando de lote de trabalho, a gente está falando da quantidade de trabalho que trafega de uma estação de trabalho para outra. Como assim, Kelvin? Imagina o seguinte, você vai desenvolver e depois de desenvolver alguém vai testar. Independente se é a mesma pessoa, se eu tenho uma pessoa separada para testar, se eu tenho dentro do meu time pessoas com perfil de teste. Né? A gente não está falando de pessoas, mas estamos falando da atividade aqui. Então, eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou passar para alguém testar ou para ser testado esse alguma coisa.
A quantidade de coisas que eu desenvolvo primeiro para depois passar para teste é o que a gente chama de lote de trabalho. Antigamente, na época do CNMI, né, e esse talvez é o grande problema do método Waterfall, é que os lotes de trabalho eram muito grandes. Quem lembra aí da especificação funcional, do conceito de especificação funcional? Era um arquivo lá que, sei lá, Word, ou feito em ferramenta, mas depois acabava exportando muitas vezes para o Word, de 20, 30, 100 páginas, onde que descrevia tudo o que precisava ser feito. Aí essa especificação funcional, esse lote de trabalho era passado para o desenvolvimento, que desenvolvia todo esse lote e passava para teste. Então, hoje em dia, a gente entende que esses lotes de trabalho eles precisam ser menores, né? Eu não tenho mais o conceito da especificação funcional, agora eu tenho um conceito de uma história de usuário, de um requisito, de um caso de uso, e é esse lote de trabalho, é essa unidade que ela trafega dentro do meu processo. Então, eu termino de desenvolver um caso de uso e já começo, já coloco na fila, ao menos, para ele ser testado, né? Então, o tamanho do lote é o tamanho medido em termos de produto, tá? De uma unidade de trabalho concluída, ou seja, um work item. O que é em termos de produto? É algo que tem valor para o cliente. Não é uma tarefa, né? Não é a tarefa de codificar, mas é a história de usuário de cadastrar produto. Isso é um work item em termos de produto, né? É um pedaço daquilo que você vai concluir. E o lead time é o tempo total, então, que leva para completar um lote de trabalho. Aqui eu tenho alguns exemplos de lote de trabalho. Uma história de usuário, um bug, uma feature, um requisito, um app, um use case. Isso tudo são exemplos de lote de trabalho, né? Ou, de repente, se dentro da organização algumas pessoas juntam, por exemplo, 3 histórias de usuário e formam um lote de trabalho para aquelas 3 histórias. Aí vai depender, né? A gente entende, a gente sabe que não é nem em teoria, mas na grande maioria das vezes, lotes menores de trabalho são mais eficientes do ponto de vista do fluxo, né? Então, a gente tem lotes de trabalho e lead time. Como é que, então, a gente contabiliza esse lote de trabalho? Então, veja só, a grande ideia aqui, a grande sacada de você conseguir usar a estatística para fazer previsibilidade é você gerenciar o seu lote de trabalho. Vamos supor, então, que você gerencia o seu lote de trabalho através de uma história de usuário. Então, você precisa contabilizar o lead time dessas histórias de usuário. Então, você tem uma anatomia do cartãozinho que você usa, ou da forma, ou da ferramenta que você usa, você vai precisar de algumas informações muito básicas para você conseguir medir o lead time de cada lote de trabalho que você faça. Seja uma história de usuário, uma feature, um use case. Qual que é a ideia? Você vai ter um ID desse seu lote de trabalho, aqui nesse caso uma história de usuário, você vai ter um título, você vai descrever o que precisa ser feito, e você vai precisar basicamente de 2 informações, que as pessoas preencham 2 informações para você. A primeira é qual foi a data do comprometimento? Quando que a gente se comprometeu a entregar aquele item? E a segunda informação é qual que é a data de conclusão? Quando que a gente efetivamente entregou aquele item? Quando ele está pronto, né? O pronto lá do Scrum. A diferença entre essa data de comprometimento e a data de conclusão é exatamente o lead time, e muitas vezes a gente deixa um espacinho aqui, se eu estiver falando de cartão físico, um espaço para as pessoas irem lá exatamente e colocar, fazer o cálculo, uma data menos a outra, coloca a quantidade de dias. Então, para cada lote de trabalho, para cada história de usuário, para cada requisito, essas 2 informações eu tenho que colocar, né? Você vai definir qual que é o seu ponto de comprometimento. A partir do momento que aquele item chega no seu ponto de comprometimento, ele recebe uma data, que é aquela data que ele chegou. Quando ele concluiu, ele recebe a data de conclusão. A diferença, então, disso tudo é o lead time. E aí eu vou gerando um grupo, né? Eu vou gerando dados históricos a respeito disso. Veja, quando eu estou falando de que ele inicia dia 1 e ele termina dia 10, ou terminou, esta foi, né, a história aqui desse item de trabalho, durante todo esse tempo ele está considerando todo o meu sistema de trabalho. Ele não está considerando só o tempo que eu gastei trabalhando efetivamente, desenvolvendo ou testando essa história de usuário. Ele está considerando aqui o gerente aloprado, ele está considerando as interrupções, ele está considerando as filas. Esse é o comportamento, é aquilo que eu fiz, não é uma previsão, né? É o dado real, é aquilo que eu consegui atingir.
Qual que é a ideia, então? É que você contabilize esse lead time de todos os itens que você vem desenvolvendo. Tá? Então, você vai trabalhar com as suas histórias de usuário, seus requisitos, e para cada um deles você vai formando uma base histórica. Qual que é a ideia? Aqui eu coloquei algumas histórias de usuário, alguns itens de trabalho, né? Work items aqui. Eu coloquei aqui qual que é o lead time. Tá? Isso aqui foi chute, fui colocando aleatório aqui. Tá? A única coisa que tem informação é o cartão e a quantidade de dias de lead time. Então, esse aqui terminou em 8 dias, esse aqui terminou em 11, esse aqui terminou em 12, em 4 e assim por diante. Como que você começa a usar essa informação? Quanto de informação você precisa? Tipicamente, se você tiver um mês de informação, você já pode começar a usar. O ideal é que você tenha aí algo em torno de 2 a 3 meses. Aí você vai ter uma amostra muito mais fiel do comportamento do seu sistema. Mas a partir do momento que você tem isso contabilizado por 30 dias, você já começa a conseguir ter uma visão um pouco mais clara de qual é o comportamento do seu sistema, do que é possível realizar dentro do seu processo de trabalho, dentro da sua empresa, dentro do seu time. O que você faz com essas informações, então? Legal, você vai contabilizar o lead time de todos esses itens, e aí o que você pode fazer? Você vem e monta, vou dar um passo a passo aqui, tá? Você vem e monta, você pode montar um histograma disso. Qual que é a ideia aqui? É que você coloque aqui, no eixo horizontal, você classifique todos os seus itens, todas as suas histórias, do menor para o maior. Qual foi o menor lead time, qual foi o maior lead time das minhas histórias? E quando eu tenho mais de uma história, eu vou empilhando acima. Então, eu tive uma história com lead time 2, 3 histórias com lead time 4, 5 histórias com lead time 8 e assim por diante. Da esquerda para a direita vai aumentando o lead time e aquelas histórias, aqueles itens que tiveram o mesmo lead time, você vai colocando assim. Ok? Então, eu tenho uma amostra total aqui de 16 work items. 16 lotes de trabalho. Tá? A média do lead time são 8 dias. Se eu pegar e somar tudo isso aqui e dividir por 16, dá 8 dias. Se alguém chegar então para vocês e pedir o seguinte, olha, eu tenho mais um item para fazer, mais uma história que eu quero desenvolver. Daqui quantos dias você me entrega? Uma resposta muito comum para isso, principalmente para quem está acostumado com estimativa, é trabalhar com média. Então, ele possivelmente ele vai dizer, olha, se a minha média é 8 dias, daqui 8 dias eu te entrego. E muitas vezes a gente passa 8 dias de prazo considerando a média. O problema é que média é aquele negócio, né? Eu como um frango, você não come nenhum, na média a gente está alimentado. Então, a média é boa em algumas situações, né? Mas na grande maioria das vezes, quando a gente fala em prazos e em projeções, ela não é tão boa quanto a gente espera que ela é. Qual que é a ideia, então? A gente começa, ao invés de sair da média, olhar por estatística. Bom, eu tenho 16 itens aqui. Né? Se eu observar qual é o percentual, por exemplo, das vezes que eu consegui fazer em até 11 dias. E aí eu vejo, então, que eu traço a linha e eu vejo que 87% das vezes a gente consegue fazer uma história de usuário em menos de 11 dias. Como que a gente chega nessa conta? É simples. Você vai contar do ponto que você quer ter essa visualização, aqui no caso de 11 para baixo, então você conta tudo. Aqui são 14. Tem 14 histórias aqui que foram entregues em até 11 dias, de um total de 16. Então você divide um pelo outro, multiplica por 100, 87%. Ou seja, com 87% de segurança, se eu der um prazo de 11 dias, eu consigo cumprir aquele prazo de 11 dias. Agora, vamos descer um pouquinho mais, né? E se fossem 10 dias? E se eu falasse 10 dias? O meu prazo fosse 10. Eu teria 75% de chance de entregar aquela história em 10 dias. Okay? Mesma situação, né? Jogo, divido um pelo outro. Agora o 8, né? Se a gente fosse pela média, né? Mais ou menos 8 aqui de média, se eu tivesse dado o prazo de 8 dias para entregar uma história, qual é o percentual, a chance que eu tenho de acertar? Ou de entregar, né? Não está falando de acertar necessariamente, mas entregar. 56%.
Então, veja que a média, né, ela distorce várias situações. Então, eu tenho aqui 8, né, poderia dar 8, e eu tenho 56% aqui de chance só de cumprir aquela data. Então, se eu desse uma data de 8, 44% de chance de eu não conseguir cumprir com aquela data e frustrar a entrega. Okay? Então, percebam que a gente começa a olhar o passado para fazer a previsibilidade do futuro. Eu não estou mais pedindo para uma pessoa especificamente estimar. Eu não chego lá mais para o João e pergunto, João, quanto tempo é isso aqui? Eu olho para trás, eu vejo o comportamento do meu sistema como um todo e projeto esse mesma performance para frente. Se em 75% das vezes eu faço em até 10 dias, e esse é o comportamento de 2, 3 meses do meu sistema, não adianta achar que com 90% de garantia eu vou entregar isso aqui em 7 dias. Ou um item em 7. Não vai. Né? Para entregar em 7 dias, você vai ter uma probabilidade só de 40% de certeza. Então, você começa a sair do achismo e você entra na matemática, na estatística. Aqui uma outra forma de contabilizar o lead time, né? As ferramentas, quando você usa, normalmente mostram o lead time desta forma aqui, né? Cada bolinha dessa aqui é uma bolinha de um item que foi entregue, mas ao invés de empilhar como um histograma, você faz um gráfico aqui de dispersão. Você pega aqui, ó, data de conclusão do item, então, quando o item foi concluído e qual é o lead time dele. Então, você tem na linha do tempo o lead time de cada item. Né? Então, por exemplo, esse item aqui foi concluído com um lead time de 30 dias. Né? E aí você teria uma data que ele ficou pronto aqui. A data que ficou pronta é a data que você plota. E aí a sua linha de percentuais de conclusão de previsibilidade é plotado na horizontal. Essa é a única diferença. Né? Então você conta de cima para baixo os itens e traça a linha naquilo. Né? Então eu diria nesse gráfico aqui, ó, que 95% de chance é de 27 dias. Então qualquer prazo que você der de 27 dias, né, você tem 95% de chance de acontecer. E é muito rápido para você montar esses históricos. Como eu falei, se você tem um histórico desse de 30 dias, já começa a te dar uma previsibilidade, uma certeza daquilo que você está fazendo. E o ideal é que você tenha aí algo em torno de 90 dias de trabalho contabilizado. Tá? Agora é o seguinte, alguns podem perguntar o seguinte, Kevin, mas é o seguinte, ó, cada história é uma história. Né? Eu tenho histórias de usuário de tamanhos diferentes, certo? Essa história aqui de usuário, ela pode ter o tamanho X, essa daqui pode ter X2. E aí, vai ter variação? Sim, vai ter variação. Existe a teoria das variações. Né? Princípio 1, você deve esperar que as coisas variem, elas sempre vão variar. Então, a ideia aqui não é tentar fazer as histórias ficarem sempre do mesmo tamanho. É você gerenciar a variação do tamanho dessas histórias, para que você entenda o comportamento do sistema. Então, compreender a variação irá te dizer o que você vai esperar. Trabalhe sobre as causas das variações que sempre são encontradas no seu sistema de trabalho. Então, compreender essa variação vai te mostrar o porquê que algo acontece, quando acontece isso, tá? E aí a gente vai entrar, não tem muito tempo para explicar isso, mas existe a questão dos tamanhos de lote, existe uma frase icônica aí do Kanban, né, que entre cachorro e camelo tudo é animal e evitam-se ratos e elefantes. O que que significa? Que as histórias, os work items, eles vão variar o seu tamanho e a gente tem que gerenciar essa variação para ver o que que destoa. O que é o item que, de repente, é muito além do nosso padrão e muito abaixo do nosso padrão, por exemplo. Né? Então, quando a gente começa a trabalhar e gerenciar esses lotes de trabalho, a gente começa a ver um padrão. Ah, não, todas têm um lead time aqui de X a X. Pô, essa história aqui a gente entregou e ela teve um lead time muito superior. Vamos entender aquela história, vamos analisar aquela variação. Por que ela ficou muito grande? Daria para ter quebrado? E vamos aprender com aquela situação
para que da próxima vez, quando a gente tiver uma situação parecida, a gente já saiba qual é o modelo que a gente precisa adotar, qual é a quebra que a gente precisa fazer. Né? Aí existem várias formas de dividir esses lotes. Se vocês procurarem informações sobre fatiamento do backlog de produto, né, vocês vão encontrar bastante informação sobre isso. Tem várias técnicas para fazer isso. Eu gosto de olhar isso pelo seguinte prisma, né? Por dois eixos aqui, isso é inspirado até lá na Lean Inception do Caroli, uma das técnicas que ele mostra lá na Lean Inception, que é, no eixo horizontal, você coloca a clareza sobre o que fazer e a clareza sobre como fazer, né? Alta aqui, alta aqui. Então, eu diria o seguinte, quando você está conversando com um item com o seu time, e a clareza sobre como fazer e a clareza sobre o que fazer, ela é alta, né? Então, tudo que está no verdinho aqui, eu diria que são bons lotes, embora eles vão variar de tamanho, né? Vai ser o cachorro, a cabra, o camelo, o leão. Entre cachorro e camelo, tudo é animal, a gente está conversando, ok? Então, tudo isso faz parte aí do nosso trabalho. Desconfie quando o time não tiver clareza sobre o que fazer, né? E como fazer. Possivelmente esse item está grande demais. Então, isso poderia ser usado como uma ferramenta para introdução, não é uma ferramenta para você utilizar ad eterno, mas no momento que você quer ajustar um pouco melhor o tamanho dos seus lotes, trabalhar com essa variação, você pode utilizar a ferramenta. Por que tem a zebrinha aqui? Porque quando você tem a clareza sobre o que fazer, está muito clara, mas o como fazer, tecnicamente, você tem dificuldade, talvez isso pode ser uma zebra, né? Dizer, ok, isso aqui dá para fazer, isso aqui está claro, mas quando vai fazer você toma uma invertida, ou o inverso também. Como fazer está muito claro, mas o que fazer está muito difícil. Então, tomem cuidado com esses quadrantes aqui amarelinhos, né? Dependendo da situação, o melhor é você dividir aquele item, quebrar aquele item em itens menores. Então, para gerenciar essas variações, dependendo da forma, independente, na verdade, da técnica que você vai utilizar, você pode utilizar, por exemplo, o desvio padrão. E aí a gente está entrando um pouquinho mais em estatística. O Kanban, ele traz um pouco mais de dados para a gente, de métricas. Né? Enquanto, por exemplo, o Scrum é muito mais empírico, o Kanban, né, e promove essa auto-organização, promove uma maior criatividade, tudo isso é verdade, mas o Kanban, ele traz um pouco mais de dados para a gente, um pouco mais de base científica. E uma das coisas que a gente pode analisar é o desvio padrão dessas amostras. Né? Por exemplo, o desvio padrão dessa amostra que eu apresentei para vocês é de aproximadamente 3,20. Quanto mais próximo do zero o desvio padrão for, mais homogênea vai estar a sua amostra. Se o seu desvio padrão for muito alto, significa que você vai precisar atingir nas variações. Está assim, né? Está igual lá o cardíaco, né? Jogando para cima, para baixo, para cima, para baixo. Então, você pode, a ideia aqui não é explicar esse gráfico de controle, que é o de limite superior e inferior, nem como calcula, mas é só chamar a atenção das ferramentas que existem para depois vocês buscarem por si só, né? Então, aqui eu posso vir e através do desvio padrão, do cálculo de desvio padrão, analisar qual é o meu limite superior e o meu limite inferior normal, né? Do meu padrão, do meu sistema. Então, nesse exemplo aqui, eu diria assim, que o limite inferior é 5, o limite superior é próximo a 14. E aí eu venho plotando, ao longo do tempo, qual é o lead time daqueles itens que eu acabei de fazer. Então eu vejo, opa, esse aqui foi abaixo do meu limite inferior. Então eu tenho variação. Tudo que variar entre 5 e 14 do meu lead time está no jogo. O que saiu dessa variação, você vai e trabalha. Por que isso aqui caiu? Por que teve para baixo? Poderia ter tido para cima também. E aí você vai conversar lá, vai ver uma reunião de retrospectiva, de lições aprendidas, o que a gente poderia ter feito para esse item. Ele estava grande demais, né? Tinha uma outra forma de a gente dividir esse item para ir embora com variação, para ele ficar dentro de uma faixa de variação. Então, estatisticamente, você começa a trabalhar o que vai te trazer uma previsibilidade maior. Legal, gente? A outra ponta dessa história toda é o throughput. Throughput é a quantidade de work items entregues em um determinado período de tempo, normalmente o ciclo. E a gente pode considerar isso por semana, mês, sprint. Uma coisa é eu analisar o lote, eu vou gerenciar as variações do lote.
mas o meu sistema de trabalho, ele vai cuspir, né? Ele vai produzir de tempos em tempos uma quantidade de itens prontas. Então, eu posso considerar isso, posso olhar esse ciclo por uma semana, por um mês, por uma sprint. Qual que é a ideia? É de tempos em tempos, né? Vamos supor de semana a semana. Então, ao final de toda semana, eu vejo quantos itens foram prontos, ficaram prontos naquela semana. Então, você tem aqui os cards entregues, né? Semana 1, 10. Semana 2 foram 8. Semana 3 foram 12. Semana 4 foram 10. E você pode colocar o cards versus semana. Você pode ter os mesmos controles, exatamente a mesma gestão, né? Que a gente tem ali do lead time. Você pode previsibilizar um X, né? Em 80% das vezes, você consegue entregar até 8 itens por semana. Em 90% das vezes, você consegue entregar 10 itens por semana. Então, você traz a estatística não só para o item de trabalho, mas para a quantidade total de itens que você entrega dentro de um ciclo de trabalho que você pode adotar. Bom? E aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui, pessoal, sobre como que você pode utilizar o throughput para ter a sonhada previsibilidade, ou ter uma previsibilidade um pouco mais acurada, digamos assim, tá? Existe essa planilha aqui, que tem um atalhozinho, que é do Troy. Troy é um cara bastante estudioso na questão da estatística, de previsibilidade, de trabalho, e ele fez uma planilha que a gente pode utilizar, que faz simulações dado o seu throughput. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar rapidamente essa planilha. Então, eu estou compartilhando aqui, está o link ali, que vocês podem baixar a planilha, ela tem várias abas, ok? Mas eu vou mostrar para vocês como de um jeito muito prático e muito rápido você consegue ter uma previsão do trabalho que você for fazer, tá? Então, você vai utilizar aqui, ó, você pode vir direto na coluna de forecast, toda essa planilha é configurável, ok? Ela é gratuita, você pode utilizar. Você vem aqui em forecast. No forecast, então, ele tem um forecast, uma previsibilidade da data de conclusão. Vamos supor, e aí você vai colocar a data que você quer iniciar o desenvolvimento de uma iniciativa seu, de um projeto, de uma parte do seu backlog, enfim, de algo que você vai começar a trabalhar. Eu coloquei aqui 10/12 de 2019, tá bom? Quantas histórias você ainda precisa completar? Aqui vem o seguinte, não existe nenhuma bola de cristal. Em algum momento você vai precisar ter algum tipo de projeção. A ideia é que você reduza a quantidade de variáveis que você precisa estimar, ok? Então, quando você usa o lead time, quando você usa o throughput, estatística, todo o comportamento do seu sistema de produção, você consegue estatisticamente fazer uma análise. O que vai ficar de fora isso? Exatamente a variável que talvez seja a que mais varie de fato, que é o escopo. Tá? Então, não vai ter jeito, você vai precisar olhar o seguinte, qual é o meu escopo restante? O quanto de escopo eu tenho para ser feito? Em termos de histórias, aqui ele fala histórias de usuário, mas é em termos de lote de trabalho. Independente se você está usando história, caso de uso, enfim, o que quer que seja. E você vai dizer o seguinte, olha, eu estou olhando aqui para o que eu preciso fazer, né, a minha próxima release, e eu tenho aqui algo em torno entre 20 e 40 histórias para fazer. Então, veja, eu estou colocando de 20 a 40, botando 100% aqui de previsibilidade. Aqui embaixo é quantas histórias serão divididas e tudo mais. Aqui você pode deixar em um, porque a variação você já está considerando na quantidade. Então, de 20 a 40, você tem de 20 a 40. Então, nós estamos trabalhando basicamente com um escopo aberto aqui. Eu não sei exatamente quantos itens eu vou trabalhar. Eu espero que seja de 20 a 40. Como que você está gerenciando o seu throughput? Você está colhendo ele por semana, a cada 2 semanas, a cada 3 semanas, a cada 4 semanas. Eu vou colocar aqui a cada semana. E na linha de baixo aqui, ele vai pedir se você quer usar os dados históricos, se você já tem dados históricos ou se você quer estimar o dado histórico. Estimar não adianta, você vai precisar coletar. Não é que não adianta, o resultado vai ser muito mais baixo. Então, você vai precisar ter já um pouco de dados históricos, aí os 30 dias que eu comentei. Então, você vem aqui e coloca a data, ok?
Isso é o comportamento do sistema. Então, esses dados, se você está trabalhando dentro de um RP e você fez uma release do RP, a próxima release que você vai fazer, você vai usar os dados históricos da release anterior, né? Então, eu vou mantendo esse histórico, obviamente, para me ajudar. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu tenho já dados históricos para fazer isso aqui. Joia, ótimo. Então, qual é o próximo passo? Eu venho e eu coloco isso aqui na linha de throughput. Eu venho e eu coloco aqui, ó, qual é o throughput semanal que eu tenho, porque lá eu coloquei a cada semana. Então, cada linha dessa daqui vai ser um meu throughput, o quanto que eu consegui entregar em determinada semana, tá? Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Na semana, teve uma semana que a gente entregou 8, na outra semana a gente entregou 10, na outra semana 4, na outra semana 13, na outra semana 8, na semana 8, na semana 11. Então, a gente tem uma amostra aqui de 16 semanas. Então, você tem aqui uma amostra de 16 semanas que foram coletadas. Joia. Aí, quando você vem aqui de novo para a Forecast, você colocou os dados, e aí você vem e coloca qual que é a data de início, ele já te dá aqui do lado, ó, qual é a probabilidade e o prazo para você entregar. Então, se ok? Forem de 20 a 40, com 85% de chance você entrega isso no dia 14/1, começando dia 10/12. Okay? Então, qual é a variável mais crítica aqui? É a quantidade de escopo que você fizer. Se ficar entre 20 e 40, 85% de chance de ser 14/1 a sua data de entrega desse projeto. Eu não preciso sair pedindo qual é a estimativa de cada pessoa do time Planning Poker para cada uma dessas 40, dessas 30 histórias. Porque eu já mapeei qual é o comportamento do meu sistema, qual é o comportamento do meu time para trabalhar naquele produto, para trabalhar naquele sistema. Kelvin, mas e se forem, sei lá, de 50, eu já tenho mapeado essas histórias e são 50 aqui histórias, e pode variar até 60. Qual que é o prazo? 4/2, com 85%. Kelvin, mas o meu cliente está me pressionando e ele quer que eu entregue isso no máximo, até dia 30/1. Então, até dia 30/1, você tem 65% de chance de concluir. Então, você sai um pouco, um pouco do achismo e você entra um pouco mais em dados estatísticos. Okay? Você analisa o comportamento do seu sistema, né? O passado. Mas se eu melhorar a produtividade, né? Se o pessoal começar a fazer coisas muito mais rápidas, ótimo, joia. Né? Você vai conseguir atingir aquela data mais cedo. A probabilidade é que você atinja aquela data mais cedo. Mas você não está fazendo prevendo o futuro. Você está olhando o passado, né, o que a gente já conseguiu fazer e projetando isso aqui para o futuro. Eu não vou explicar a planilha inteira porque não tenho tempo, mas isso é o básico para vocês começarem a utilizar isso. Né? É você analisar o seu lote de trabalho, gerenciar o seu lead time de cada lote de trabalho, o seu throughput, e aí você já pode utilizar essa planilha. Essa planilha, na verdade, ela faz a simulação de 500 vezes esse projeto. Ela executa 500 vezes. Joia, pessoal? Então, quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, quem quiser debater um pouco mais sobre esse tema, tem o nosso grupo aí de Agile Expert. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse item, discutir as dificuldades também, tá? E encontro vocês, possivelmente ano que vem a gente vai ter outras mini aulas como essa para discutir. Tá bom?